Bom, irmãos, nós iremos meditar hoje no texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1 até o 3. O texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Vou ler o texto. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Bom, o tema da palavra de hoje é a apostasia como evento precursor da vinda de Cristo. Né? Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala com a audiência da época, a congregação. Aqueles irmãos, eles estavam acreditando que a vinda de Cristo já era para aquele momento, né? E eles estavam um alvoroço na congregação. E Paulo escreve essa carta e falando com eles que não era daquela forma que eles estavam pensando, né? E aí Paulo ainda coloca aqui que se viesse alguém se passando por ele, escrevendo uma carta como se fosse dele, que não dê crédito, porque ele fala que antes da vinda de Cristo, né, da nossa reunião com o Senhor, era necessário acontecer alguns eventos, né? Então, a vinda de Cristo ela é precedida de alguns eventos. E isso, Paulo deixa nesse texto aqui, caracterizado aqui, dois grandes eventos que antecederão a vinda do nosso Senhor, que seria uma apostasia e a vinda aqui do homem da iniquidade, que Paulo fala, né? Aquele que se levanta contra tudo o que se diz Deus, né? Aquele que tem um espírito de anticristo, né? Que se levanta contra Deus. Então, Paulo ele deixa claro que esses eventos deveriam acontecer antes que o Senhor Jesus viesse. E aí a gente já vê claramente aquela teoria de um arrebatamento pré-tribulacional, né, ela ser confrontada com esse texto. Se a pessoa fizer um exame honestamente do texto, ela vai entender que o arrebatamento da igreja ele acontece após esses eventos, né? E esse texto aqui é checkmate para as pessoas que pregam um arrebatamento antes de uma tribulação. Por quê? Porque Paulo deixa bem claro, né, que esses eventos têm que acontecer e que a igreja só irá encontrar com Cristo depois que aparecer o anticristo, né? E a Bíblia fala que ele perseguirá os santos do Senhor. Então, alguns que pregam essa doutrina entenderam que esse texto aqui é um checkmate contra esse entendimento deles. E eles quiseram até mudar o sentido da palavra apostasia. E aqui uns colocam que a apostasia seria arrebatamento, né? Seria retirar. Mas na verdade nós vemos que o sentido de apostasia, o sentido que nós vemos aqui que Paulo está falando e que nós vemos na Escritura, apostasia seria um abandono da fé. Seria o abandono da fé, né? Esse é o sentido da palavra apostasia. Se você procurar no dicionário, o sentido mais claro de apostasia é isso, seria o abandono da fé, né? E essa apostasia que é falada aqui em 2 Tessalonicenses 2, não é qualquer apostasia. Você vê que fala a apostasia, né? Tem um artigo aí definido que dá a ideia de algo específico, né? Não é mais uma apostasia ou uma apostasia qualquer, é a apostasia, né? Então, esse evento ele está vinculado às últimas coisas, aos últimos acontecimentos. Então, antes de vir o fim, isso necessariamente deverá acontecer. Isso irá acontecer, né?
E nós percebemos que já está acontecendo, né? Nós já vivemos aí um tempo de uma igreja apóstata, né? Mas antes da gente entrar nessa questão da igreja de hoje, nós podemos verificar o conceito, o entendimento de apostasia do Velho Testamento, né? E a gente vê isso mais claramente quando a gente analisa ali o livro do profeta Oséias. Ele fala bastante da apostasia do povo de Israel, né? E ali o livro de Oséias começa com Deus pedindo para Oséias tomar uma mulher de prostituição. Deus fala para Oséias casar com uma prostituta, né? E o nome dela era Gomer, né? O Senhor fala, vai, pega uma mulher de prostituição e casa com ela, e tenha filhos com ela. Deus estava usando aquilo ali para mostrar para Oséias como que ele se sentia estando casado com Israel, né? Que Israel sempre o abandonava, sempre o deixava, sempre procurava outros deuses, sempre virava as costas para Deus. Deus, ele fazia o bem para Israel, ele estava ali preocupado com o povo, né? Sempre dando o que o povo precisava, sempre cuidando do povo, mas o povo sempre se esquecia de Deus. E Deus, ele usa essa figura, né? Faz Oséias casar com a prostituta para Oséias profetizar sobre isso. E para Oséias entender como que Deus se sentia estar casado com o povo de Israel, né? Era como se Deus estivesse mostrando para Oséias a dor do coração dele, né? De estar com alguém que sempre o abandonava, que sempre virava as costas para ele, que era infiel a ele a todo momento. Então, no sentido do Velho Testamento, que a apostasia ela está ligada à infidelidade. A apostasia é a infidelidade, né? E aí nós verificamos que, né, no livro de Oséias, do profeta Oséias, a todo momento o Senhor chamando o povo de Israel ao arrependimento. E mesmo tendo o povo de Israel como uma prostituta, como alguém que abandonava ele, como uma mulher que o traía, Deus fala que amava Israel, mesmo assim, né? Chegaria um tempo que Israel se arrependeria e ele o teria de volta. Então Deus, ele não desiste, né? Mesmo sabendo das infidelidades do povo, ele nunca abandonou o povo. Ele sempre agiu com misericórdia, né? E aí desses 3 filhos aí, coloca-se nomes proféticos, né? Jezreel bendito é o dia que Deus semeia. Aí tem Loamá, Loami, são nomes que Deus pediu para colocar com significados, né? Um significa desfavorecida, aquela que não tem o favor, né? Que seria o quê? Seria desgraçada, né? A graça é um favor, não é? Então, se ela não tem um favor, seria uma desgraçada. E o significado do nome é não meu povo, é que Deus estava o quê? Dizendo que eles não eram o povo dele mais. Então, Deus ali estava demonstrando, através dessas figuras, né, que o povo havia abandonado, né? E aí ele fala que vai chegar um tempo que aquela que era desfavorecida, ela será favorecida. Aquele que não era meu povo, ele tornará a ser meu povo. Porque Deus, ele age, irmãos, de misericórdia. Deus, ele age sempre de misericórdia, né? Deus, nós vimos já na semana passada a palavra falando que Deus, ele dá tempo para que o ímpio se arrependa. A palavra de Deus fala que Deus não quer que nenhum ímpio se perca. Não, Deus dá o tempo. Pelas misericórdias de Deus, Deus também ama a sua igreja. E Deus dá tempo para que a sua igreja se arrependa. Então nós vemos aí que no sentido do Velho Testamento, a apostasia está ligada à infidelidade, né? E no Novo Testamento a gente verifica essa questão do abandono da fé. A gente pode verificar em Hebreus 6, 4 ao 6, não precisa abrir, eu vou ler aqui, diz assim: é impossível, pois, aqueles que, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então,
Aqui no livro de Hebreus, o autor, né, alguns falam que Paulo que é o autor de Hebreus, outros entram numa controvérsia, falam que não, mas o certo é que a palavra aqui o autor do livro de Hebreus, ele deixa bem claro essa questão da apostasia, né? Que as pessoas que experimentaram esse dom do Espírito, né? Que experimentaram esse poder do mundo vindouro, as pessoas que tiveram esse agir do Espírito na vida deles, e essas pessoas abandonaram, é que o autor usa, né, a expressão que é impossível eles voltarem novamente a se arrepender, né? Porque a pessoa já experimentou tanto isso de Deus e ele voltar atrás, né, nessa apostasia, é impossível ele ter esse arrependimento de novo, porque é como se ele tivesse rejeitado tudo aquilo que ele um dia aceitou, crucificado Cristo novamente, né, e abrindo mão de tudo isso. Então o autor aqui coloca que é impossível. Mas nós verificamos aqui que, ao meu entender, isso aqui é mais uma retórica, uma força de expressão dele, né? De dizer que é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então Deus ele pode agir de misericórdia com quem quer que seja, né? Deus pode agir de misericórdia e salvar. Até mesmo aqueles que um dia saíram dos caminhos de Deus, se apostataram, Deus é misericordioso para atrair essa pessoa novamente. Deus fez isso muitas vezes com o povo de Israel, do Antigo Testamento, e muitas vezes as pessoas abandonaram ele, né? Então, Deus ele é um Deus misericordioso. E eu vejo aqui que esse texto não é que seja uma contradição, mas sim que o autor ele está usando de força de expressão para demonstrar o quão difícil é uma pessoa que um dia experimentou desse amor de Deus, dessa vida com Deus, do dom do Espírito, e abandonar tudo isso e voltar de novo a fazer as mesmas práticas. Aí o autor aqui deixa bem claro que é muito difícil essa pessoa voltar ao arrependimento de novo. E de fato é muito difícil, né? Nós verificamos que é muito difícil uma pessoa que um dia esteve na caminhada com Cristo, experimentando as maravilhas do Evangelho e retornar a viver a vida que vivia antes do Evangelho. Muitas pessoas não retornam mais para a fé, né? Muitos, eles encerram a vida deles naquele último estágio, infelizmente, né? Mas tem muitos que voltam, né, a tempo, e Deus ele está dando esse tempo, ele é misericordioso, ele está dando esse tempo para que as pessoas se arrependam. Então nós verificamos aí que a apostasia ela está ligada à infidelidade, ela está ligada a abandonar alguém, a uma fé, né? Uma esposa que é infiel com o marido, ela está abandonando de certa forma o seu marido. E essa é a analogia que a Bíblia faz entre o povo de Deus e Deus. É como se o povo de Deus, né, fosse a esposa de Deus. É como se a igreja fosse a noiva esperando o noivo. Então isso é uma analogia, uma figura que se faz para demonstrar o relacionamento de Deus com a sua igreja, com o seu povo. Então, nós podemos verificar que nos tempos de hoje, da atualidade, nós percebemos vários tipos de apostasias, né? Tem a apostasia que nós vimos aqui, que é a apostasia maior, mas tem várias vertentes que pode se chegar a essa apostasia. E nós verificamos aí a frente judaizante que tem entrado nas igrejas, e não é de hoje. Desde o tempo dos apóstolos, eles sempre se infiltraram nas igrejas, nas congregações, tentando apresentar um novo evangelho, né? Um evangelho baseado na lei cerimonial judaica, baseado, né, em leis dietéticas, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, baseado em costumes judaicos. E quantas igrejas hoje, quantas congregações não vemos indo por esse caminho, colocando símbolos judaicos dentro das igrejas, tornando-se um cristianismo judaico, né? São tantos símbolos, shofar, menorá, a bandeira de Israel, né? Até o linguajar, as falas, tudo se aproximando da cultura judaica. E isso, irmãos, é um perigo, sabe por quê?
Porque eu já vi testemunho de várias pessoas que começaram assim, começaram inocentemente introduzindo símbolos judaicos, e aí parte o momento que eles começam a exaltar a cultura judaica acima do próprio evangelho. E aí acreditando que isso vai os elevar a um nível mais próximo de Deus, e eles começam a estudar judaísmo e começam a incorporar elementos judaicos no culto. E aí começa a estudar os pensadores judaicos, que muitos deles são anticristãos, né? E aí eles começam com algumas falácias, começam paulatinamente. Eles não vão chegar de uma vez, né, e falar para você o que está por trás. Eles não vão chegar e falar o que está por trás. Mas muitos vão o quê? Começar a introduzir as doutrinas silenciosamente, depois chega na questão, falar, mas Jesus ele era um profeta, ele não era Deus, Deus é só um, né? Deus é só o Pai, Jesus era um profeta. E aí começa a negar a divindade de Cristo. Se você nega, irmão, a divindade de Cristo, você está abandonando a sua fé, você está apostatando, né? Porque o que nos traz a esperança, aquele que não pode salvar, é Jesus Cristo. Nossa fé para a salvação está fundamentada nele. Através da morte que ele teve na cruz, ele nos resgatou, ele nos reconciliou com Deus. Através da morte da cruz, nós que éramos inimigos de Deus, né? Nós fomos feitos amigos de Deus através de Jesus, né? Então, se você nega a divindade de Cristo, a sua fé não tem sentido algum. A sua fé não tem sentido algum. Você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Então, para você ver como que é uma doutrina que chega com boas intenções, mas que te desvia do caminho de Cristo, né? Nós que experimentamos o Evangelho, nós sabemos o que está fundamentada a nossa fé. Nossa fé está fundamentada em Cristo, para a salvação. Amém? Amém. Então, essas pessoas que chegam com esse novo Evangelho, né, têm desviado muitas pessoas, confundindo a cabeça das pessoas. E muitos porque não conhecem o verdadeiro Evangelho. Né? Aquela questão da nota falsa e da nota verdadeira. As pessoas não estudam a nota verdadeira. A nota verdadeira é o Evangelho de Cristo. Se eles soubessem a nota verdadeira, eles sabiam identificar toda vez que aparecesse uma nota falsa. Porque eles sabem o que tem na nota verdadeira. Né? Mas por não estudarem a palavra, são facilmente enganados. São facilmente levados. E são muitos que têm se perdido por esse falso evangelho. Paulo fala, né? Se alguém apresentar outro evangelho além do que tens recebido, seja maldito. Maldito. Se aparecer um anjo para você e apresentar outro evangelho além do que já foi revelado, seja ele maldito. Paulo fala isso, né? Porque ele sabia que nos tempos posteriores a ele viria muita gente apresentando vários evangelhos, né? Com verdades relativas. E ele já nos deixa precavido contra isso aí. Então, esse falso evangelho tem entrado em algumas igrejas, né? E muitos têm se apostatado da fé silenciosamente, já estão distantes de Deus e nem perceberam ainda, né? Por ter abraçado esses ensinos equivocados, errados e perniciosos, malignos, doutrinas de demônios, né? Que os apóstolos falavam lá. Outra via que a gente tem verificado é a religião como forma de evangelho, né? Os legalismos, aquela pessoa que ela cumpre os dogmas, né? Aquele cumprimento cego de dogmas, sem entender a verdade do evangelho, sem entender que o evangelho está baseado no amor a Deus sobre todas as coisas, sem entender que o evangelho está baseado em amor ao próximo, a cuidar uns dos outros, a comunhão entre os irmãos, sem entender que o evangelho está baseado em arrependimento, em mudança de vida, sem entender que o evangelho está baseado em uma mudança de atitude, né?
Às vezes a pessoa leva uma vida, ele só vai na igreja. Ele vai na igreja, se deixar, ele vai todos os cultos da semana, ele não perde um culto, ele está sempre no horário, né? Ele cumpre todos os dogmas da igreja, mas não tem uma mudança de vida, não tem uma transformação. Você não vê um arrependimento na vida da pessoa. A pessoa ela vai acreditando que aquilo ali, ela está indo para o caminho de Cristo, né? Como uma receita de bolo. Ela vai seguindo a receita de bolo, como se aquilo fosse conduzir ela a Cristo. Mas a gente não verifica o novo nascimento. As pessoas elas não entenderam que o novo nascimento gera mudança, gera arrependimento. Então muitos estão dentro das igrejas apostatados e nem sabem, porque vive um evangelho legalista, uma religiosidade acreditando que é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele não cabe, né, dentro da religião. O evangelho de Cristo é o vinho novo, né, que não cabe nos odres velhos da religião. O evangelho de Cristo é muito mais que religião. Alguns vão dizer que, não, mas Cristo veio trazer uma religião sim. Cristo veio trazer algo além da religião. O evangelho é muito mais que a religião, gente. É muito mais que a religião. O evangelho é uma forma de vida que nos une a Deus, que nos une aos irmãos, que nós aprendemos a viver como família, nós aprendemos a viver em comunhão. O evangelho é um estilo de vida que vai muito além de ser um religioso. Era esse o discurso que Cristo tinha contra os fariseus. Os fariseus eles eram extremamente religiosos, eles seguiam os dogmas. Não tinha ninguém mais religioso que um fariseu. Ele ia na sinagoga, ele cumpria todos os ritos, né? Dentro da religião, eles eram exemplos, sim. Mas Cristo fazia oposição a eles porque eles eram hipócritas. Eles seguiam a religião e esqueciam do amor, que era a essência. Eles esqueciam do cuidado das pessoas, que era a essência da mensagem do Evangelho. Né? Não adianta nada a pessoa ir seguir falsos legalismos, né? Viver uma vida religiosa e ser uma pessoa que não perdoa, ser uma pessoa que não ama o próximo, ser uma pessoa que não está preocupada com a necessidade do irmão que está próximo a você, padecendo, e você não sente nenhum amor, não estende a mão para ajudar. Não adianta você ser um religioso e não colocar em prática as coisas que Cristo pediu. Nós temos que nos parecer com Cristo em todos os aspectos. E um dos aspectos que ele deixou para nós como exemplo foi o cuidado das pessoas. Né? Nós temos que cuidar das pessoas e não das coisas. Nós temos que nos preocupar com as pessoas e não com as coisas. E verifica-se que hoje as denominações, né, de todos os tipos aí, elas se preocupam mais com a estética do templo, com a estética das pessoas, de que com a necessidade do próximo, com a necessidade do irmão, né? Então, nós verificamos que essas pessoas também, elas estão distantes do Evangelho de Cristo. Elas, de uma certa forma, estão num processo de apostasia também. Estão num processo de apostasia. Outra via que nós verificamos que tem entrado nas igrejas de uma forma que, assim, tem até banalizado, né? É tão normal hoje essas coisas. É o evangelho da prosperidade e o evangelho coaching. O que seria isso? O evangelho coaching e o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é aquele, irmãos, baseado apenas no seu bem-estar, na finança, no dinheiro. Tudo se fala em dinheiro. Tudo se fala em dinheiro. Você tem que ser próspero. Você tem que determinar para Deus que Deus vai te dar o seu carro, a sua casa. Você nasceu para ser cabeça e não para ser cauda. Então, coloca-se o homem num status, né, de maior importância. E a gente vê o evangelho coach também, que é aquele evangelho que vem amaciar o ego do ser humano. Né? Falar que o homem, ele é... Alguns já chegaram a falar que o homem, né, ocupa um lugar central no coração de Deus. Acho que a frase é mais ou menos isso, que um desses pregadores coaches aí fala.
né? O Evangelho Coach e o Evangelho da Prosperidade, o princípio deles, o fundamento deles é o quê? Seria o homem no centro, né? Seria um antropocentrismo, é colocar o homem no centro de todas as coisas. Então a gente vê que tem a mesma base, né, filosófica, a mesma base teológica, é o quê? É colocar o homem no centro de todas as coisas, as outras coisas convergem para o homem. Daí a gente verifica que essas teologias, elas superestimam a vida material, né? A estima maior está neste mundo aqui. As pessoas querem ser felizes apenas aqui, pelo que se entende, né? Porque as pessoas procuram, de uma forma exacerbada, procurar satisfazer os seus desejos aqui neste mundo, né? E essa busca por esse prazer, por essa realização, né, leva a esses equívocos de colocar o homem como se o homem fosse centro de todas as coisas, sendo que o próprio Deus fala, né, através do Senhor Jesus Cristo, para a gente buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós colocamos Deus no centro. E quando Deus está no centro, as outras coisas se harmonizam e dão certo, né? Se você se colocar no centro, que é o lugar de Deus, as coisas vão dar tudo errado para você. Por quê? Vai entrar em desarmonia. Deus, ele é a harmonia perfeita. Ele sendo colocado no centro, as outras coisas se harmonizam, né? E cumpre-se o que ele falou. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, é isso que Deus espera de nós, e não esse evangelho que coloca o homem como centro de todas as coisas, né? Uma busca exagerada pelo prazer terreno. Eu não estou dizendo aqui que a nossa vida aqui na Terra, né, deve ser necessariamente uma vida sofrida, né, uma vida que não tenha felicidade alguma. Pelo contrário, né, a palavra de Deus fala que nós somos felizes também, seremos felizes aqui também na Terra e no mundo vindouro. Mas no mundo vindouro muito mais, né? A importância nossa que nós devemos dar é o destino da nossa alma, que é o presente que Deus nos deu, né? O que mais valioso nós temos é a nossa alma, né? Então, nesse sentido, já vai de encontro a essas teologias, né, que colocam essa vida aqui acima da vida com Deus, né? Cristo fala que o reino dele não é deste mundo. Cristo fala, não ajunteis tesouros na terra. Então, por quê? Ele já está deixando a ideia para você. Você vai viver aqui. No mundo tereis aflições. O Senhor não está prometendo que você vai ter uma vida aqui que não haverá perseguição, não haverá aflição, não haverá dor, não haverá tristeza. Ele fala, não, vocês vão passar por dificuldades, por aflições, por tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E meu reino, ele não é deste mundo, né? E vocês vão reinar comigo. Então, o Senhor nos promete algo muito além. O apóstolo Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então é algo muito mais sublime, é algo que é algo incomparável com essa realidade que nós experimentamos aqui. Então, nós devemos viver a vida aqui centrada no reino de Cristo, no Evangelho de Deus, procurando viver uma vida em comunhão com os irmãos, e através disso nós seremos felizes aqui também, né? Mas entendendo que o mundo vindouro é muito superior a esse aqui, né? É muito superior, e isso é o que nós almejamos, essa satisfação. Nós almejamos por isso, e essa é a nossa esperança de estarmos com Cristo. E uma última via que a gente verifica que as igrejas estão caminhando dentro da apostasia é mais na parte mesmo da imoralidade que nós verificamos, né? Nós verificamos aí vários escândalos dentro das igrejas, das congregações, das instituições religiosas, padres pedófilos, pastores adúlteros, pastores corruptos, né? Nós vemos diversos comportamentos que a própria Bíblia condena no meio das congregações.
Isso a gente verifica que tem feito com que várias pessoas abandonem a fé por causa desses comportamentos, né, desses que estão dentro das igrejas, apostatados já da fé, né, e ainda tem contribuído ainda com o escândalo de alguns que têm abandonado a fé. O Senhor Jesus fala que para esses aí era melhor que não tivesse nascido, que tivesse amarrado uma pedra no pescoço e lançado no fundo do mar. Esses que fazem os pequeninos se desviarem da fé, né? Então a gente verifica que esses comportamentos estão na igreja de hoje, né? Essas 4 vias que eu falei aí, elas têm conduzido à apostasia. Ela tem conduzido à apostasia. E muitos estão nesses caminhos, né? E infelizmente alguns estão dormindo, né? Não perceberam que estão sendo levados por guias cegos, né? E a gente verifica também que dentro dessa imoralidade tem surgido vários movimentos, né? O evangelho inclusivo, o que seria isso? Seria uma subversão do evangelho de Cristo por meio de sofismas. O evangelho tem sido corrompido, né? E a gente verifica isso aí com as teologias que têm adentrado dentro das igrejas. Teologia da libertação, uma teologia que eles têm mais, vamos dizer, as ideias baseadas mais no marxismo, no comunismo, e as pessoas não entendem, não vê a maldade das coisas. Às vezes parecem coisas boas, né? Mas no final a gente vê o engano de Satanás. E essa teologia da libertação, ela prega a questão, né, da desigualdade social. Ela fala, né, do cuidado com os pobres, só que eles vão mais para uma linha marxista, comunista. E aí a gente percebe o sofisma do diabo. Irmão, se tem uma coisa que tem contaminado a igreja nos dias de hoje, é a política. É a política. E quando eu falo de política, eu não estou falando, né, apenas de uma disputa de um cargo eletivo. Quando se fala política, às vezes as pessoas pensam em eleição, né? De Bolsonaro contra Lula, de petistas contra bolsonaristas, de esquerda versus direita. Não, a política, ela envolve todas as relações de poder do homem. Tudo que tem relação de poder é política, né? E dentro da política tem as ideologias, e dentro das ideologias tem os comportamentos, tem as coisas que as pessoas acreditam e querem colocar aquilo em prática de qualquer jeito. As ideias, os ideais, eles querem impor isso. Isso tudo faz parte da política, de uma maneira mais ampla. E isso tem corrompido as igrejas. Essa teologia mesmo que eu falei aqui, da libertação, ela é fruto de um pensamento político, né? De uma ideologia política. Então essas teologias, elas não têm nada de Bíblia. Elas têm mais de pensamento filosófico, de ideologias, mais de Bíblia mesmo, eles não têm nada. E eles pegam aqueles pensamentos equivocados. A esquerda pega a parte da Bíblia que fala que Cristo cuidava do pobre, que o Senhor estava ali com as minorias, os mais necessitados, os marginalizados, e eles pegam e falam, não, tá vendo? Cristo, ele era de esquerda. Aí os outros, os de direita, né, pega a Bíblia e vê lá os comportamentos, né, a moral cristã, e fala, não, tá vendo? Cristo, ele era de direita. Olha para você ver, tudo que ele pregava era moral, ele pregava as coisas boas, os bons costumes, então Cristo é de direita. Aí fica, uns falam que Cristo é de direita, outros falam que Cristo é de esquerda, e tenta dividir o evangelho, sendo que o evangelho fala das duas coisas, fala do cuidado das pessoas, porque Cristo manda cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, das minorias, dos necessitados, Cristo manda cuidar, né? Mas em contrapartida também, ele deixa também um código moral também, que as pessoas devem seguir os mandamentos que Deus deixou. Então existe esse código moral. E aí eles querem partir, né? Eles querem ficar com parte da mensagem do evangelho e criar
uma filosofia e ideologia em cima daquilo. E querer colocar Cristo como se fosse, né, que ele tivesse envolvido com esse pensamento. E aí briga, né, fica brigando, esquerda, direita, brigando, e tem causado um dano, um estrago muito grande dentro das congregações, né? Se tem uma coisa que tem dividido o povo hoje é a política. E o Evangelho de Cristo, ele é o quê? Ele é união, ele é comunhão, ele é agregador, ele traz as pessoas para junto, ele não divide. Então não existe, irmãos, duas vias, esquerda e direita, existe uma única via que é o Evangelho. O único pensamento, né, que pode mudar a vida do homem, que pode trazer comunhão ao homem, juntar todos no mesmo propósito, é só o Evangelho. Só o Evangelho. Se você for para a política, existem diversas ideologias, cada um pensa uma coisa diferente. Então não tem como, através da política, conseguir resolver, né, o problema da humanidade. Muitos estão esperando uma solução política. E eu digo para vocês que para este mundo não tem solução política, né? A única solução para esse mundo é o Evangelho de Cristo, né? É o único capaz de unir toda a humanidade num propósito de fraternidade, de amor ao próximo, de união. O único que pode agregar todos é o Evangelho de Cristo. Não adianta, não haverá soluções políticas. E muitos aí clamam, né, por Messias, né, através da política, achando que vai surgir um político que vai resolver o problema. E deposita toda a sua confiança, deposita toda a sua energia para defender um homem, um político, né? E não entendem que não haverá soluções políticas. Até porque a própria palavra de Deus já nos adiantou que os tempos, quando se aproximassem do fim dos séculos, as coisas só iriam ficar mais difíceis. Não haveria facilidades, né? E a gente verifica isso. A partir do momento que a gente vai entrando, né, vai progredindo aí no tempo, a gente verifica que as coisas só têm piorado. E a Bíblia já adiantava isso, ela já nos alerta para isso. E diz que quando chegasse o tempo do fim, essas coisas ficariam mais difíceis ainda. Então, aqueles que esperam soluções políticas estão totalmente enganados, né? E possivelmente serão facilmente enganados por essa figura que Paulo fala aqui, que virá, que é o anticristo. Porque talvez ele apareça aí apresentando soluções mirabolantes, né, para as questões sociais, para as questões políticas, para a pandemia, né, para as questões econômicas. O mundo clama, irmãos, por um líder mundial, né? Já se fala em um líder mundial em você vai lá na Europa, na ONU, os magnatas aí, né, os tecnocratas, o Klaus Schwab, Elon Musk, esses caras aí, todos eles falam de um governo mundial. Eles já clamam por um líder, né? E eles estão moldando isso para que esse líder apareça. Essas pessoas que esperam soluções políticas serão facilmente seduzidos por esse líder, infelizmente, né? Então nós temos que entender isso. E seguindo aí sobre essa questão, né, desse evangelho, falso evangelho que tem entrado nas igrejas, nós verificamos aí a teologia negra, né? Para você ver, eles pegaram o Evangelho de Cristo e fragmentou. E foi dividindo em classes, né? Para que pessoas ficassem divididas e brigassem. O Senhor Jesus, o que ele falou? Que um reino dividido, uma casa dividida não prospera, um reino dividido não prospera. Né? E é isso que o diabo tem feito dentro das igrejas. Ele tem, através dessas várias ideologias, fragmentado o povo de Deus, colocando uns contra os outros. Negro contra branco, pobre contra rico. Tem a questão aqui também, que vão chocar os senhores, que é a teologia queer. Que é a teologia queer, que prega o quê? A inclusão dos homossexuais.
Cristo ama os homossexuais, irmãos? É claro que sim. É evidente que sim. Deus ama todos, não só os homossexuais. Deus ama também os adúlteros, os estupradores, os assassinos. Deus ama todos, todos os pecadores, né? Então, nesse sentido, Deus ama todos os homossexuais, sim, todas as lésbicas. Deus tem um amor imenso por essas pessoas, mas essas pessoas não são diferentes dos outros. A palavra de Deus fala lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, todos, sem exceção. Então, diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Quando nós não conhecemos Cristo, estamos na mesma situação, né? Em Romanos 11:32 fala que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para agir com misericórdia para com todos. Então, Deus nivelou todos para que ele pudesse agir de misericórdia com todos. Então, Deus, ele ama, sim, o homossexual. Só que a falácia dessa teologia é que eles não exigem a mudança que Cristo colocou, que deveria ser feita e deveria ocorrer. A mudança de vida. Quando Cristo veio, qual foi a primeira mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, né? Então, Cristo, ele exige mudança, arrependimento. Quando chega ali a mulher adúltera ali, o Senhor vai e fala com ela, o Senhor conversa com ela, o Senhor não rejeitou ela, ela era adúltera. Ela tinha diversos maridos, tinha traído o marido diversas vezes, e a população, né, a sociedade, a discriminava, a rejeitava. Mas Cristo, ele se aproximou daquela mulher, demonstrou amor para com ela, né? Perdoou os pecados dela e falou, vá e não peques mais. Quer dizer, Cristo a acolheu, mas falou com ela, não cometa mais esses pecados, filha. Abandona, muda de vida. Da mesma forma, irmãos, Cristo, ele age com todos aqueles que têm a vida homossexual. Deus ama todos. Mas a prática é abominável a Deus, né? Assim como o adultério é abominável para Deus. Mas Deus, ele ama o adúltero. Entendeu? Deus ama a pessoa, mas a conduta, ele abomina. Deus ama o ladrão, mas ele abomina o roubo, o furto. Entendeu a lógica? Então Deus, ele ama pessoas, mas ele abomina as condutas. Então quando Deus chama as pessoas, ele chama por amor, mas pede para que elas se arrependam dos seus erros. E aí vem essa teologia queer, que é inclusiva, que não exige mudança das pessoas. Diz que Deus ama, e de fato Deus ama o homossexual, mas não exige a mudança deles, né? E aí entra em conflito com a própria Bíblia, porque a própria Bíblia tem diversas passagens que ela é contrária à prática da homossexualidade. A Bíblia, ela é contrária, né? Então, nós verificamos que isso entrou como nas igrejas? Através da política, dos pensamentos ideológicos, dos pensamentos filosóficos. Então isso tem minado as igrejas, tem acabado, né, desconstruído o evangelho verdadeiro de Cristo e tem conduzido muitos à apostasia. Então nós verificamos que nós estamos, irmão, em um tempo final, sim. Esse tempo que Paulo fala, que antecederia o homem do pecado, o anticristo, né? Nós verificamos que a igreja está nesse estado de apostasia. Ela está imersa nesse estado de apostasia. Infelizmente, é difícil você encontrar uma congregação hoje que não está corrompida pela política. Você pode olhar aí, pode procurar. Em todas as grandes denominações, aí você vai ver envolvimento com a política de uma forma que traz corrupção, traz divisão, traz contenda, traz facções, brigas. E Deus, ele é contra tudo isso. Então, não venha você dizer para mim que o cristão, ele tem que se envolver com política, porque senão a política, ela vai oprimir a igreja. Não venha dizer isso para mim, porque a própria palavra de Deus fala. O Senhor fala para a gente, para que nós possamos respeitar as autoridades, mas o Senhor, ao mesmo tempo, ele deixa claro que o reino dele não é daqui,
o Senhor deixa bem claro que as coisas irão piorar, o Senhor deixa bem claro que não haverá soluções políticas. Se você olha para a Bíblia, você chega a essa conclusão, né? Então, para quê? Se eu sei que a política não vai resolver, para que eu vou envolver com isso? E vou ser tentado pelo poder, né, a me afundar, a me sujar. A gente verifica que muitos desses parlamentares que estão lá no Congresso Nacional, pastores, né, pastores, envolvidos com corrupção, envolvidos com adultérios, com a vida política, né? Então, esse meio político, ele corrompe as pessoas. E essa mesma realidade tem entrado dentro das igrejas, trazido divisão e facção, como eu já disse, né? Então, Deus não está nisso. Deus não está nisso, irmãos. A gente verifica que a igreja está se afundando porque está abrindo as portas para que esse pensamento ideológico entre dentro da igreja e tenha arrasado as congregações, né? Então, nós caminhamos para um tempo final. E aí você verifica tudo isso que foi dito aqui, que o Senhor Jesus falou que nos últimos dias o amor das pessoas ia se esfriar. Nós verificamos isso, não verificamos? O Senhor fala que o amor se esfriar, você verifica isso nas relações mesmo das pessoas que brigam. Se uma pessoa fala que é bolsonarista e outra fala que é petista, pronto, você já tem motivo ali para essas pessoas brigarem, né, e se ofenderem mutuamente. Por quê? O amor já se esfriou nas relações. Será um tempo como o tempo de Noé, que foi um tempo de violência, que aquela geração do tempo de Noé se afastou de Deus. Foi um tempo de grande apostasia também, que os homens ali não queriam saber de Deus, rejeitavam a Deus, e tanto é que Noé ali prega para eles o que haveria de acontecer, e eles não deram crédito porque eles queriam viver como eles estavam. E nós verificamos essa mesma realidade nos nossos dias. Será um tempo como no tempo de Ló, a sodomia, né, tomando conta de tudo. E nós verificamos isso, eu acabei de falar da teologia queer. A sociedade hoje, ela caminha para isso, essa perversão da moral, essa perversão do que é belo, do que é bom, do que deixou, né, como uma tradição baseada em bons costumes, baseada em princípios cristãos. Nós vemos que a sociedade ela está sendo corrompida, está sendo corroída por esse pensamento, né, pernicioso que tem destruído, né, tem contaminado a nossa sociedade, né? Verificamos também que, e nós vemos aqui vários apóstolos falando sobre isso, o próprio Cristo fala sobre isso, sobre a multiplicação de falsos profetas com doutrinas demoníacas, né? E a gente pode colocar todas essas teologias aí nesse bojo aí dessas doutrinas demoníacas, né? Que tentam trazer uma visão diferente do que foi revelado por Deus. Então, verificamos que nós estamos vivendo um tempo final. A gente vai verificar que tudo que está sendo dito aqui, o apóstolo Pedro, ele nos alertou. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro 2. Eu vou ler todo o capítulo, porque o apóstolo Pedro, ele já alertava que essas coisas aconteceriam e ele tinha preocupação para que as pessoas não caíssem nessa apostasia, né? E se você verificar essa epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, ela fala de apostasia, ela fala de falsos profetas, de falsos ensinos, ela te alerta para você ficar vigilante, para que você não caia nessas ciladas. Então, vou ler aqui. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências e de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não recebam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada no esponjadouro de lama. Então, aqui nós verificamos, aqui nesse capítulo de 2 Pedro, Pedro falando tudo isso que nós tratamos aqui, falando dos falsos profetas que anunciam um falso evangelho, que afaga a alma do homem, que traz o homem o deleite, o prazer, que não exige mudança de vida, que apresenta uma falsa liberdade para o homem, porque todo mundo é seduzido, né, pelo discurso de liberdade. Todos querem fazer o que querem, sem prestar contas a ninguém, né? Por isso que muitos eles odeiam o Evangelho, né? Porque no Evangelho de Cristo, nós somos chamados ao arrependimento, irmãos. Nós prestamos conta ao nosso Deus. Nós cremos que Ele é poderoso
cuida de nós, mas nós sabemos que haverá um dia um acerto de contas, né? Então nós cremos nessa verdade. Então isso, muitas vezes, esse pensamento ele incomoda algumas pessoas. Nós estamos no período, irmãos, da igreja de Laodiceia. Eu acho que muitos aqui já viram falar sobre aquelas 7 igrejas do Apocalipse, né? E nós estamos nesse tempo da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, eu vou ler aqui em Apocalipse, os irmãos vão precisar abrir, mas eu vou ler aqui Apocalipse 3, 14, 22, é um texto curto. Diz assim: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareças à vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. E que o Senhor está falando da igreja de Laodiceia, que todos conhecem pela parte que fala que ela não é quente nem fria, ela é morna. E aí as pessoas não entendem muito bem esse sentido, porque acreditam, mas você tem que ser quente, você tem que ser... Eles acreditam que uma vida fervorosa com Deus é nesse sentido de ser quente, mas na verdade aqui o texto está falando que Deus ele não vomitaria nem o quente e nem o frio, né? Então tem uma oposição. Então não está falando dessa temperatura cristã que as pessoas acreditam, né? Que a pessoa está cheia de Deus. Porque se fosse assim, Deus também não rejeitaria aquela pessoa que está totalmente fria. Então não faz nenhum sentido essa interpretação. O entendimento aqui é a questão que o morno ele está misturado. Ele tem um pouco de frio e tem um pouco de quente. Entendeu? Ele está misturado. Então, a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela é misturada. Mas ela é misturada com quem? É misturada com o mundo. Ela está contaminada pelo mundo, né? É uma igreja que está contaminada pelas coisas que cercam este mundo. E aí você não sabe distinguir mais quem é joio e quem é trigo. Está tudo misturado, né? E o tempo do fim é o tempo da colheita, em que o Senhor vai separar o joio e o trigo. Mas no tempo da igreja de Laodiceia, o joio e o trigo andam junto. Você não sabe distinguir, né? Porque eles estão todos misturados. Aqui fala, né, que a igreja de Laodiceia é uma igreja arrogante. Ela fala que é rica, né? Ela acredita que ela é rica, mas o Senhor fala que ela é pobre, ela é cega, ela é desgraçada, é nu. Por quê? Porque não vive o Evangelho de Cristo, né? Não vive. E aí fala que ela está nua diante de Deus, né? Por quê? Ela está nua porque ela não tem vestes de justiça. Ela vive na impiedade. Quando nós nos revestimos de justiça, é através do nosso testemunho, da nossa vida com Deus, né? Dos atos de justiça. Isso é que são as nossas vestes. Então a igreja de Laodiceia, ela vive uma vida de pecado, ela está nua diante de Deus e ela acredita que ela está vestida, né? Então por isso que muitos estão sendo enganados por um falso evangelho que está aí. Então, ela é cega, ela não consegue enxergar que ela está em apostasia, ela está caminhando um caminho contrário a que Cristo exigiu, né?
E ela está nessa cegueira espiritual. E aqui na própria passagem fala para que ela procure o colírio, né? Que ela unja os olhos com o colírio para que elas possam enxergar. E a gente sabe o que revela para nós a palavra, a verdade é o quem? É o Espírito de Deus. Né? É a unção do Espírito que nos revela essa palavra. Então, irmãos, para fechar aí, a gente verifica que a igreja de Laodiceia, ela está linkada com o tempo do fim, porque fala, eu estou às portas, fecha, né, a passagem lá, o Senhor falando, eu estou à porta e bato. Nenhuma outra passagem das igrejas, o Senhor falou que estava às portas, só na última, em Laodiceia, porque está representando já o momento, a era em que ele está chegando novamente. Ele fala, eu estou às portas, estou batendo. E como que o Senhor está batendo? Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. É Deus batendo as portas. Quem ouvir, né? Quem entender, ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Deus, ele está dando os sinais. Os sinais estão aí para que as pessoas possam verificar que o que o Senhor Jesus falou é real, é verdadeiro, o que os apóstolos falaram é verdadeiro, o que os profetas falaram é verdadeiro, que a palavra de Deus está aí se cumprindo diante dos nossos olhos. E o que Deus pede de nós é o quê? Arrependimento, mudança de vida. É tempo, irmãos, de retornarmos para Cristo e verificarmos e fazermos uma análise. Passar nossa vida na régua mesmo e verificar. Oh Deus, o que eu estou fazendo aqui que está indo contra o que o Senhor tem ensinado na Tua Palavra? Então, é tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação, é tempo de se aproximar de Deus, é tempo de se afastar do mundo, guardar da corrupção deste mundo. É isso que é ser santo, irmãos, é ser separado. Ser separado deste mundo. O mundo está caminhando por em uma direção, você tem que ir para o sentido oposto. Né? Vai chegar um período que vai ser difícil você estar caminhando no sentido oposto, porque a própria sociedade vai exigir que você esteja no mesmo caminho que eles. Né? E aí é que, sim, você irá sofrer algum tipo de perseguição por não estar na forma deste mundo. Entendeu? Então, para fechar aqui, Pedro, ele dá uma forma para que você se mantenha firme. Eu não vou ler o texto aqui, mas depois, se os irmãos quiserem ler, em 2 Pedro 1, do 3 ao 11, e aí ele resume o seguinte, né? Que a nossa fé, ela tem que ter virtude, somado-se ao conhecimento, né? Para que nós não sejamos enganados, temperança e paciência. Paciência para entender as coisas, a situação, o que está acontecendo. Temperança, ser calmo, né? E viver uma vida de piedade, fraternidade e amor. Então, Pedro, ele resumiu tudo nisso. Se nós colocarmos isso em prática, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... colocarmos esses 8 passos em práticas aí, nós estaremos nos guardando desses ataques que a igreja tem sofrido. E você não pense, irmãos, que essas coisas não chegarão a nós. Chegarão. Chegarão porque vai chegar um momento em que nós não poderemos falar o que nós falamos aqui hoje. Né? Expressar o que foi expressado aqui. Vai chegar um ponto que o politicamente correto vai impedir que nós falemos o que está no Evangelho, né? Que nós preguemos o que está na Bíblia. Vai chegar um ponto que, se você falar isso que você falou aqui, a questão aí das teologias inclusivas, se você pregar contra isso, né, você vai ser penalizado de alguma forma. Isso só nos mostra que nós estamos caminhando para esse tempo da igreja de Laodiceia. Nós já vivemos esse tempo. Mas isso não é para amedrontar ninguém, não é para deixar ninguém com medo.
Porque o Senhor Jesus fala, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Então, quando isso começar a acontecer, é motivo de gozo, de alegria. Por quê? Porque o nosso Senhor já está às portas para que nós possamos ir, né, e reinar com Ele. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos, né? Fica essa palavra aí. Amém?